Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Então hoje nós iremos, para nossa aula, nossa quinta aula, tá? Que é essa semana, referente a essa semana, tá? Essa aula nós vamos fazer, não vou estar explicando o conteúdo para vocês, porque eu passei na aula passada um monte de exercícios. Então eu quero rever esses exercícios com vocês e estar fazendo a correção. Para isso eu quero que vocês vão assistindo a aula e acompanhando, caso necessário, terão que assistir novamente a aula, tá? Então, lá na página 37 até a 41, certo? Então, esses exercícios são referentes ao texto Os Três Irmãos, que está na página 36, tá? Vocês, para resolver os exercícios, devem ter feito a leitura, e automaticamente a interpretação, Sobre o que fala esse texto, dos três irmãos? Que eles viviam, numa aldeia, tá? No antigo reino do Congo, tá? E o que aconteceu nessa história, Então vamos lá. A número 1 é uma questão que é interpretação e ela é bem pessoal, tá? Ela vai perguntar se você já teve. Ah, professora, mas eu não tenho irmão, Mas se você precisou de um colega, de um primo, se ponha nessa situação. Então a pergunta é a seguinte: o texto apresenta momentos de ternura entre os irmãos, tá? Ou seja, que eles, demonstrem que eles possuem sentimentos entre um e o outro, tá? Mostra ainda o companheirismo entre eles. Você já precisou de ajuda de um irmão ou alguém parecido para resolver algum problema seu, tá? Conte para seus colegas como foi essa experiência. Caso você não tenha irmãos, ou que você é o mais velho, mas se o teu irmão mais novo precisou e você teve uma situação desse jeito, um problema na escola, um problema lá na sua casa, Ai, mas eu não tive, eu precisei de um primo lá na escola, eu precisei de um colega, eu precisei da ajuda do meu pai e da minha mãe. Vocês podem estar escrevendo e relatando então esse fato, tá? Em que ocasião você precisou de ajuda, E que tipo de situação foi, tá? Conseguiu resolver ou não, tá? Como que você se sentiu quando você recebeu essa ajuda, tá? A número 2. No início do texto, os três irmãos sabem que não irão se casar com a princesa. Porque eles têm certeza disso, que eles não vão casar com a princesa, tá? Reflita e troque ideias com seus colegas. No caso, como vocês não estão na sala, então aí, com quem leu o texto com você, tá? O que você encontrou lá? Eles têm certeza por quê? Porque eles são simples aldeões, eles não poderiam, então, dessa forma, casar com uma princesa real, porque tinham todos aqueles trâmites, a princesa da realeza só casa com pessoas da realeza, tá? Então, como eles eram da aldeia, pessoas simples, eles não tinham a chance, de chegar e casar com a princesa, tá? A número 3. Desiludidos, os irmãos saem da aldeia para procurar uma nova vida. Letra A. O que aconteceu com eles logo após a saída da aldeia? Depois que eles saíram da aldeia, eles viram, estavam desiludidos, viram que não conseguiriam casar com a princesa. O que aconteceu com eles? Tá? Os três irmãos eles foram escravizados por seres que habitavam um povoado oculto entre as montanhas. O que é um povoado oculto? Um povoado que não era conhecido por nem uma das aldeias que rodeavam, que estavam ali próximas. Então, ali no meio tinham outras pessoas e acabaram escravizando esses três irmãos porque eles saíram da aldeia, A letra B. Como os irmãos conseguiram concluir as tarefas atribuídas a cada um deles? Que recompensa eles ganharam após o término das tarefas? Eles tiveram, tarefas que foram dadas para eles fazerem, tá? Depois que eles terminaram essas tarefas, o que eles ganharam? Que tipo de recompensa? Tá? Então eles concluíram as tarefas porque eram muito unidos, os três trabalhavam sempre juntos, um ajudando sempre o outro, E eles receberam então presentes mágicos, tá? Então acompanhem para quem acertou. Gente, quem for acertando vai colocando um certinho do lado ali, tá? E quem não conseguiu, pausa o vídeo aí, dá uma retomada, volta, tá? E para corrigir a sua questão, certo? A atividade número 4 sobre o título, responda as seguintes questões. O que você tem que fazer? Tá? Só marcar um X dentro daquela que você acha
que ela que ela apresenta a função ao título, tá? Então, para que serve o título de um texto, né? Já comentei em sala muitas vezes, né? O título do texto, né? Você olha, julga o livro pelo nome e pela capa. Às vezes a capa não é legal, mas por um ou outro motivo você acabou pegando aquele livro para fazer a leitura, né? O título também não chamou atenção, mas a história, o conteúdo é interessante. E muitas vezes aquele livro com a capa, com o título todo elaborado, né? Você acaba pegando aquele porque acha que a história é legal e no fundo você acaba não gostando muito da história, acha que não tem muito a ver, tá? Então, para que serve um título? Qual é a função dele, tá? Dar ao leitor uma ideia de assunto tratado no texto? Sim, tá? Chamar a atenção do leitor? Sim. Resumir a história? Eu consigo resumir a história pelo título? Não, porque muitas vezes o título ele não condiz muito bem com a história, né? Então a terceira ali vocês não vão marcar, tá? Ele faz instigar a leitura. O que é instigar? Estimular você a sentir aquele prazer, aquela vontade de ler? Sim, tá? Criar uma expectativa no leitor? Também. Nossa, esse título aqui, esse texto deve ser muito legal. Aí você provoca aquela curiosidade e vai querer ler o texto, né, em função do título, tá? Então, essa também é correta, tá? Entregar o final da história? Não é necessariamente pelo título do texto, né? Pelo título do livro que eu vou saber o final da história. Não, tá? Então, corretas é a primeira, a segunda, a terceira não, a quarta, a quinta e a sexta também não, tá ok? A letra B. Quais elementos da narrativa são destacados no título do conto lido, tá? Quais são os elementos que vocês conseguiram identificar ali? O que nós possuímos na narrativa, né? Os personagens são... os elementos são os principais personagens da história, tá? Então essa seria a resposta correta. Quais elementos da narrativa são destacados no título? Que os próprios personagens, né? São os elementos principais da história, né? Os três irmãos que então fizeram todo o roteiro da história, tá? A letra C. Que acha o título do texto adequado à história? Você acha que o título do texto ele estava de acordo com a história? Ele condiz com a história, tá? Sim ou não? E aí pedir para justificar a sua resposta. Portanto, é pessoal, né? O que você achou? Né? Para mim, a minha opinião, o título ele condiz sim com a história, né? Porque olha lá o título, Os Três Irmãos. Então a gente mais ou menos vai fazer uma associação. Os Três Irmãos vai contar algo sobre três irmãos, ou que eles estavam muito separados ou que eles estavam muito unidos. No caso dessa história que eles eram muito unidos, tá? A letra D. Que outro título você daria a esse texto? Também é resposta pessoal, tá? Você leu o texto, certo? Você acha que esse título aqui não ficaria legal? Você trocaria ele por qual outro título, tá? Pensa aí e coloque a resposta de vocês, tá? Assim que vocês vão conseguindo, toda vez que vocês for fazer a produção de texto de vocês, pensar, analisar. Lembra que eu sempre falei para vocês? Primeiro, eu tenho lá todo o enredo, né? Tudo aquilo que eu preciso para escrever meu texto, né? O que nós chamamos de proposta, tá? Então, eu tenho toda a proposta em cima da qual eu devo escrever meu texto, certo? Então, lembra que a prof já falou na sala, já falei para vocês, que primeiro você escreve teu texto, desenvolve teu texto. Ah, beleza, aqui eu tenho meus borrões, eu tenho meus rabiscos, primeiro eu rascunho, depois você passa ele a limpo, né? Organizando parágrafo, né? Palavras que foram repetidas que você pode substituir por sinônimos, tá? E por último, chega lá no final, terminei meu texto, então agora eu vou dar um título a esse meu texto, tá? Que título? Por quê? Porque aí você vai estar dando um título que ele tem realmente a ver com o seu texto, tá? Muitas vezes você vai lá e escreve, primeiro, a grande maioria, né? Tem sempre aquela intenção de colocar primeiramente o título no texto e depois escrever. Aí chega lá no final do texto, mas o título não tem nada a ver com o texto, tá? Então, essa que é a importância. Ou você pode sim colocar o título, mas você escreveu a tua história, chega lá no final, esse título não tá legal. Pode fazer substituição, pode trocar? Pode, tranquilamente, tá? Então, não quer dizer que o primeiro rascunho que você fez ali é aquilo que vai determinar, é aquilo que vai ser definido.
Não, você pode estar fazendo essas adequações. Por isso que eu sempre falei para vocês, primeiro vamos fazer o rascunho, o esboço, os teus rabiscos, as tuas anotações, depois você vai montar o teu texto na íntegra, tá? Aí o número 5 também é a resposta pessoal, tá, gente? Releia o último parágrafo do texto da página 36. Imagine o que teria acontecido se um deles tivesse aceitado o convite do rei, tá? Crie um desfecho para a história com essa possibilidade, como se eles tivessem aceitado, tá? Porque lá no texto eles não aceitaram o convite do rei, tá? Então aqui vocês têm que criar um final para a história, modificando essa parte. Eles aceitaram, como se eles tivessem aceitado o convite do rei. Como que terminaria essa história, tá? Aí é um parágrafo de conclusão que você vai fazer com esta com essa seguinte citação, né? Como se eles tivessem aceitado, ou os três, ou um deles, né? Tivesse, aqui na verdade só um, tá? Se eles tivessem aceitado o convite do rei, como que terminaria essa história, tá? Ali tem uma atitude cidadã. Ainda hoje, em algumas culturas, é comum o pai escolher quem a filha deve se casar, né? Nós temos aí alguns países que ainda fazem, né, essas escolhas, né, o pagamento de dotes e tudo mais. É mais lá nos países árabes, né, que acontece isso. As meninas casam, né, mais cedo, tá? O que você pensa sobre isso, tá? Então pensa, reflita, tá? Se você estivesse numa situação dessa, né, o que você acharia dessa situação toda, tá? Só para vocês refletirem mesmo, certo? Explorando então o conto popular. Logo abaixo ali nós temos mais atividades na página 38, que começa do número 1 novamente, tá? Então aí diz assim como a fábula, os contos populares são textos ficcionais. Leia os títulos a seguir e marque R se for real e F se for ficcional, tá? Então, aí nós temos aí algumas citações. A vida de Tom Jobim, uma biografia, vocês acham que é real ou é ficcional? Real, tá? Então coloca lá dentro da bolinha o R, tá? A lebre e a tartaruga, uma fábula, é real ou ficcional? Ficcional, tá? Lembra que os personagens são os animais, que a gente dá movimento, a gente dá fala para esses animais, tá? Então isso na vida real acontece? Não, né? São coisas que nós inventamos, ficção, tá? Para escrever. É igual, aí nós temos tipos de ficção, ficção científica, né? E aí entra, né, no mundo do cinema e no mundo da escrita, né, de textos, de obras, filmes e tudo mais, N tipo de situações, tá? Então aí, a lenda da mandioca é uma lenda, né? Também entra como gênero ficcional, tá? A moda de culinária gourmet é uma notícia, então ela é real, tá? Então ficou a sequência R, F, F, R, tá? A número 2. Em muitos contos populares é comum a presença de objetos mágicos, né? Por que já diz, principalmente, para vocês terem base, uma noção, contos de fada, né? No conto de fada, todos os textos começam com era uma vez e terminam com um final feliz, contendo fadas e tudo mais. Nós tivemos adequações, readaptações, né? Chapeuzinho Vermelho, da história original, para a que nós temos hoje nós já temos até a história da Chapeuzinho Amarelo, né? Deu a louca no Chapeuzinho Vermelho, tá? Então são algumas formas adaptadas, né? Modificadas da versão original para criar uma expectativa diferenciada, fazer com que o leitor pense, se a história acontecesse dessa forma, como que seria, né? Nós temos aí conto de fada, Shrek, né? Tem o filme 1, 2 e 3, tá? As obras 1, 2 e 3, certo? Então, nós também podemos nos basear. A princesa Fiona, no começo, ela era uma princesa, né? Toda escultural, bonita, como em todo conto de fada. Depois ela passa a ser uma ogra, né? E aí, gente? Não fugiu da história dos contos de fada? Ela deixou de ser uma princesa? Não, tá? O príncipe dela, como que era? Então, assim, a história em si, tá, faz com que a gente passe a refletir, né? Porque se a gente for assistir um conto de fada, ler um texto, né, a Cinderela, passa por momentos
turbulentos e tudo mais, mas no final tudo acaba bem, né? Então já nesse conto já não acontece da mesma forma, tá? Do Shrek. Letra A. Por que os três irmãos ganharam objetos mágicos? O que cada um deles ganhou? Aí vocês têm que descrever o porquê que eles ganharam e o que cada um deles ganhou. Então vamos lá. Eles receberam como prêmio pelos serviços prestados durante o tempo em que estiveram no cativeiro, tá? Então eles receberam esses objetos mágicos como prêmio pelo tempo que eles estiveram no cativeiro e realizaram, né, as ações que foram concedidas a eles, tá? O irmão mais velho ganhou um espelho mágico, o irmão do meio ganhou um tapete voador e o irmão mais novo ganhou uma rede de malha de aço para capturar o que quisesse, tá? Então foi o que cada um ganhou. O mais velho, um espelho mágico, o do meio, um tapete voador e o irmão mais novo, então ele ganhou uma rede de malha, né, de aço, que ele pudesse capturar aquilo que ele quisesse, tá? Então esses foram os prêmios que eles ganharam. A letra B. Explica a importância desses objetos mágicos para a história. O que esses objetos fizeram, né, de importante dentro da história, tá? Eles permitiram que os irmãos salvassem quem? A princesa, né? Então eles foram, teve toda a trama, o que aconteceu, eles queriam, né, casar com a princesa, não conseguiram porque eram muito humildes, não faziam parte da classe social dela, né? Isso não era permitido. O que aconteceu? Eles saíram da aldeia, foram presos, ficaram em cativeiro, tiveram as ações, tiveram que realizar essas ações. No final de cada uma delas, cada um ganhou um prêmio. E esse prêmio serviu, né, para ajudar então a salvar a princesa, tá? A número 3. Uma das características dos contos populares é transmitir ensinamentos, tá? Contos populares, as fábulas, né, que nós usamos os ditos populares, né, como lição de moral, tá? Comente com seus colegas o que você aprendeu ao ler esse conto, tá? Então, o que vocês aprenderam? Claro que vocês não vão comentar, simplesmente só descrevam aí. O que você conseguiu identificar, tá? A importância do trabalho em grupo, a união em grupo, né? A solidariedade em prol de outras pessoas, pelo bem-estar de outras pessoas, tá? A gente pode estar fazendo um paralelo com essa situação que a gente está vivendo agora, né? Muitas famílias, né, muitas vezes os pais ficaram desempregados, então essa sensibilidade que a gente tem em ajudar o próximo, né? Foi o que aconteceu então no texto, tá? Vocês podem estar colocando, podem estar fazendo mais citações de acordo com o que vocês conseguiram interpretar, tá? Número 4. O conto popular apresenta personagens que ajudam a construir a narrativa. Escreva qual personagem da história corresponde a classificações do quadro. Quais eram os protagonistas e quais eram os personagens secundários? Protagonistas, então, eram os três irmãos, só, tá? Os personagens secundários, então, vai lá. O rei, a princesa, os habitantes que viviam entre as montanhas, o monstro disfarçado de humano, tá? Então, esses são os personagens secundários. Por que os primários? Porque a história toda ela acontece em torno daqueles, tá? E os que aparecem também na história, eles são considerados os personagens secundários, tá? A número 5, lá na página 39, tá? Nas narrativas podem ser apresentadas as características físicas e psicológicas dos personagens, conforme estudo no capítulo anterior. Lembra? Físico é o que a pessoa apresenta, né? O personagem apresenta externamente, tá? Psicológico, o que ele pensa, o que ele sente, tá? Então, a letra A. É possível identificar as características físicas dos personagens principais do conto lido? Por quê? Nós conseguimos identificar a característica física deles sem visualizar, somente fazendo a leitura do texto? Tá? Não é possível, pois o texto não traz detalhes físicos sobre os personagens. Se fosse resposta afirmativa, seria, o irmão mais velho ele é alto, musculoso, né? Enfim, mas não, o texto não traz, não cita esse tipo de característica física, né? Só fala da questão da união, da força, que é mais voltado então à característica psicológica, tá? A letra B. Muitas vezes são as próprias atitudes dos personagens que revelam suas características psicológicas. Analise o comportamento dos três irmãos e circule as características psicológicas que podem ser atribuídas a eles. Então aqui nós temos aí várias palavras.
Bons, malvados, famintos, apaixonados. Então, quais dessas características psicológicas, né, existiam nos irmãos, tá? Faziam presença no personagem dos irmãos ali. Então, eles eram pessoas boas? Sim. Então, bons, vai lá, circula lá, tá? Eles eram malvados? Não. Eles eram famintos? Também não. Eles eram apaixonados? Sim, e todos pela mesma, né, pessoa, tá? Eles eram determinados? Sim. Eles eram espertos? Sim. Eles eram corajosos? Também, né? E altruístas? Também, tá? Então, somente duas características psicológicas não faziam parte deles, né? Eles não eram malvados e nem famintos, tá ok? Vamos lá para a página 40, e nós temos lá o exercício 6, tá? Aí vem lá, a situação, o conjunto de fatos que compõe uma narrativa recebe o nome de enredo, tá? Todos os fatos, o que acontece, aonde a história acontece, então isso tudo é um enredo, tá? Geralmente o enredo é composto das seguintes partes: a situação inicial, como começa essa história, tá? A complicação ou conflito, que é ali no meio, quando começa, né, a desenvolver a história, que você já percebe que começa a acontecer as ações mesmo, tá? O clímax, que é aquele momento onde você já consegue perceber na história que a história já está se desenvolvendo para o desfecho, que é o final, tá? E o desfecho, então, que é o final da história, né? Essa explicação vocês têm aqui nesse quadrinho laranjadinho aqui, tá? Só fazer a leitura ali, tá bem explicadinho, né? O que é a situação inicial? Lembra, lá nas primeiras aulas, também eu coloquei lá no quadro, na sala de vocês, né? O que era o início, o meio e o fim do texto, o que era clímax, tá? Aí, o exercício pede para você identificar no conto popular os três irmãos, cada uma das partes das sequências a seguir. Utilizar a legenda A para a situação inicial, B se for complicação ou conflito, C se for o clímax e D se for o desfecho. Tá? Então você vai organizar as frases que estão ali de acordo com o início, meio, né, e o final da história. Tá? E no meio você sabe que nós temos aí três situações, tá? Então, vamos lá, primeira frase. Juntos, os irmãos utilizam os presentes que ganharam e salvam a princesa. Então, isso faz parte do clímax. Então, lá você pode colocar a letra C na primeira frase, tá? A segunda, os irmãos desiludidos decidem se aventurar em outro lugar. Então, esse é o início da história, tá? Lá no início da história. Então, vocês vão colocar ali letra A, tá? O pai da princesa tenta decidir qual dos irmãos irá se casar com sua filha. Isso daí jamais acontece lá no final, tá? Então, seria o desfecho, letra D. E após desenvolverem todas as suas tarefas, os irmãos ganharam presentes mágicos. Um deles ganha um espelho que revela que a princesa está em apuros, tá? Isso é uma complicação que está acontecendo na história que vai desenvolver, né, para o clímax, tá? Então a sequência ficou C, A, D e B, tá? Número 7. Os fatos de uma história acontecem em determinado tempo, que pode se referir à época em que ela ocorre ou à duração da história, tá? Muitas vezes a gente assiste um filme, tem uma duração imensa, né? O texto escrito, ele está escrito, sei lá, em 600, 800 páginas, né? Mas você assiste o filme muitas vezes em 2 horas, menos que isso, tá? O tempo dessa história é caracterizado como cronológico ou psicológico. Cronológico é o tempo que segue a ordem linear dos fatos. E psicológico, o tempo determinado pelo desejo ou imaginação do personagem. Por isso, não segue uma ordem linear. Então, o tempo dessa história é cronológico. Até na atividade anterior aqui, né, a gente pode conseguir observar essa parte. Então, o tempo nessa história, né, os acontecimentos, eles acontecem, né, ele não é que vai e volta, vai para outro, não. Eles vão tendo uma sucessão de acontecimentos, tá? Então, é cronológico, tá? A número 8. O lugar em um texto narrativo diz respeito ao espaço em que os fatos se desenvolvem.
Em que local ocorrem os fatos na história? Os três irmãos. Eles acontecem, né, basicamente em dois locais, tá, gente? Vocês podem colocar em dois locais. Primeiro, o reino que não é específico, não tem nome, né? E o segundo é no vilarejo entre as montanhas. No reino é onde eles conheciam a princesa, tinham, né, contato com a princesa, onde eles viam ela, né? E o vilarejo é onde, quando eles viram que não tinha possibilidade de casar com ela, saíram, foram tentar outras aventuras e foram para esse vilarejo então, que ficava no meio das montanhas, tá? A número 9. Tanto o tempo quanto o espaço são elementos apresentados de forma pouco definida no conto. Por isso, acontece nos contos populares. Por que isso que acontece nos contos populares? Tá? Essa forma. Eles não são elementos apresentados de forma pouco definida, tá? Porque esse recurso ele atribui um caráter atemporal, tá? Porque esse recurso atribui ao texto um caráter atemporal, tá? Ou seja, o que é atemporal? Ele tem uma validade para qualquer época. Antigamente, se eu lesse, entenderia de uma forma, né? Tempo passado atrás, poderia ter outra interpretação. O texto ele pode ser um texto antigo, mas dependendo da época que eu for fazendo a leitura, tá? Lá do meu avô, do meu pai, né? Minha e futuramente dos meus filhos, o mesmo texto ele pode ter interpretações diferentes, tá? Tudo depende, é atemporal, porque depende da época em que nós estamos vivendo e tendo essa criação, né, de imaginação, tá? A número 10, que fala sobre quanto vale um rei. Gente, eu tinha explicado na aula anterior essa atividade, né? Eu fiz a leitura do texto. O rei pergunta, né, pro bobo da corte, como eles chamam, né, quanto que ele achava que ele valia. Aí o bobo da corte responde, né, em torno de 1.200 moedas de ouro. Aí ele falou, você tá louco? 1.200 moedas de ouro só custa vale minha coroa. Aí o bobo da corte fala, isso mesmo, teu corpo vale como qualquer um de nós, né? O que tá valendo aí, então, é só tua coroa, tá? Porque o rei, ele queria ser, né, a pessoa maioritária, né, majoral da história, tá? Por ser rei, ele achava que ele era mais que todo mundo, tá? E não é, tá? Então, eu tinha explicado e era só você fazer a tua interpretação. Nesse conto, o narrador revela algumas características psicológicas do rei, né? Ele se achar demais, demonstradas em algumas atitudes suas. Que características são essas, tá? As características psicológicas do rei. Ele era tolo, presunçoso, né? Por achar que ele valia mais que as outras pessoas do reino, tá? E na verdade o que valia era, né? Eles tinham lá a concepção de que só a coroa dele é que tinha uma validade maior, tá? Gente, então essas foram as atividades da aula passada, tá? Legal ficou no vídeo, né? Porque se fosse na sala, vocês iam ter dúvida, a gente ainda ia estar corrigindo, né? Como é no vídeo, você pausa, volta, vê a resposta, formula melhor a resposta, tá? Então a correção, tranquilo. Tarefa dessa semana, vocês vão resolver os exercícios na página 42, 43 e 44, o exercício 11, o 12 e o 13, tá? Aqui você vai fazer um paralelo, comparar os dois textos, os três irmãos e quanto vale um rei, tá? E responder as perguntas abaixo. Aí vocês podem perceber que tem lá os três irmãos, o espaço para você responder sobre o texto e quanto vale um rei, né? O espaço para responder sobre a história lá, tá? Sobre esse texto. E a pergunta, quem é o protagonista da história? Quem é o protagonista de uma história e da outra? Dos três irmãos a gente já falou, né? Que são os próprios três irmãos. E quanto vale o rei? O rei é o protagonista da história, tá? Então desenvolva essas atividades aqui, né? Qualquer dúvida pode estar chamando lá no grupo que eu respondo. A número 12 tem que fazer a leitura e comparar os trechos, tá? B e C, para responder a questão lá embaixo. A número 13 é de resposta pessoal também, tá? Aqui tem um filme que é sugestivo, se vocês querem assistir, quem encontrar nos canais que vocês podem ter acesso, tá?
Descreva a imagem apresentando o personagem, suas ações e o espaço onde ocorrem os fatos, tá? Não é que você tem que assistir um texto para assistir o filme para responder, né? Pela figura você consegue responder, mas se você tiver tempo e quiser assistir o filme e encontrar ele, né, facilmente, fique à vontade, tá? Tranquilo na sala de hoje. Para quem começou já a leitura da Ilha do Tesouro, tá, gente? Para quem começou a leitura então da Ilha do Tesouro, continue. Para quem não começou, comece lá, tá? Porque vai chegar o final das atividades, eu vou estar recolhendo aquela ficha como eu tô fazendo essa semana, né? Na recolha das atividades, a ficha do Caninos Brancos, tá ok? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida me chame lá no grupo, tá? Não tenho medo, não tenho vergonha que a prof responde, né? E espero que vocês estejam conseguindo entender as atividades e os exercícios, prestando bem atenção na leitura dos textos, né, que é muito importante para que quando a gente retomar, a gente vai trabalhar mais a parte da produção mesmo, tá? Então isso daqui a gente está vendo, né, o básico para você produzir, como fazer. Isso aqui é o ensinamento dessas atividades, está ensinando você, né, a importância do título do texto, tá? Para que serve o título do texto, né? Já tinha comentado isso em sala. Lembra que eu falei que nas próximas aulas vai surgindo o conteúdo e a gente vai debatendo sobre essas atividades, tá ok? Então uma boa semana para vocês e bons estudos. Beijo!